do Barata também aponta é que o que o cárcere produz é um outro fenômeno, a prisionalização ou prisionalização. Para além dessas contradições existentes nos discursos de legitimação da pena, é interessante notar que uma outra contradição existe entre essas funções declaradas, manifestas da pena, e as funções reais latentes, ou seja, o que é dito no discurso jurídico penal são algumas funções que se pretende atribuir ao direito penal, mas na prática existem outras funções que são chamadas as funções reais da pena. E o grande exemplo é o poder de controle que é exercido sobre os cidadãos no dia a dia, e a violência policial, tudo isso está, digamos assim, na conta do direito penal, estruturalmente, essa é uma função que o direito penal exerce. Então é mais uma contradição do discurso penal. E essa contradição entre as funções declaradas e as reais deve sempre ser objeto de crítica, porque é a única forma de controlar a racionalidade do poder, pois em caso contrário, o controle seria de pura racionalidade do discurso, a separação do direito penal do discurso e da prática. Além das finalidades da pena, gostaria de apontar outro aspecto das contradições da política de encarceramento, que é a contradição entre o exercício do direito penal e os princípios limitadores da punição previstos na Constituição. Ao princípio da igualdade se contrapõe a seletividade do sistema penal, que é exercido de forma limitada e em face daqueles que apresentam maior vulnerabilidade ao sistema punitivo, ao poder punitivo. Na visita que vocês farão aí no presídio, isso vai ser facilmente constatado, quem é clientela do direito penal. Por outro lado, no plano democrático, a intervenção penal só se justificaria sobre condutas e não pessoas. É a distinção entre o direito penal do fato e o direito penal do autor. Enquanto o discurso penal sustenta corretamente a ilegitimidade do direito penal do autor, o principal fator de criminalização é apontado como a vulnerabilidade que a pessoa apresenta à frente do sistema penal, e se apresenta sob duas formas predominantes, apontadas por Zaffaroni, que é o estereótipo do criminoso e a prática de atos toscos. Então, assim no dizer do próprio Zaffaroni, o direito penal liberal ele deve ser de ato, mas o poder punitivo é sempre de autor. A intranscendência da pena, pelo qual a pena não poderia passar da pessoa do condenado, é constantemente respeitada, seja pela estigmatização dos familiares dos presos, e seja por meio de práticas da política penitenciária, como, por exemplo, a revista vexatória dos parentes dos presos. Não sei se todos sabem, mas as pessoas que pretendem visitar seus familiares ou amigos nos estabelecimentos prisionais, eles passam por uma revista nus, bastante humilhante. Um outro fator que penaliza as famílias é a política que é feita aqui no estado de São Paulo de geográfica, que é muito estudado pelo Rafael Godoy, mais uma vez, que impede ou impossibilita as visitas dos familiares, o preso que tem a família aqui em São Paulo, fica preso em Presidente Venceslau, em lugares muito longe. Então, o princípio da intranscendência da pena ele é violado. Por fim, o mais respeitado dispositivo constitucional, que é a humanização das penas. Toda pena no Brasil é cruel e degradante. Todos aqui têm ao menos uma mínima noção de como é o cumprimento da pena no Brasil. Toda pena cumprida aqui é ilegal e inconstitucional. Como disse o padre Valdir, é uma forma sofisticada de tortura. Além dos princípios limitadores da punição, é importante também fazer um paralelo entre os objetivos fundamentais da República e o funcionamento do sistema penal. Artigo 3º da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Observem que, apesar de não ser o direito penal a causa da pobreza, da desigualdade e dos preconceitos, a exteriorização mas seria a exteriorização dessas desigualdades do próprio sistema social. A atuação do sistema penal não está de acordo com os objetivos fundamentais da República.
E essa contradição fundamental para uma crítica à representação concreta do direito penal, aquilo que ele é na realidade. O direito penal contribui, de certa forma, para a manutenção da pobreza e da desigualdade, além de atuar estruturalmente de forma discriminatória e de um processo de criminalização que recai de forma predominante sobre aqueles que carregam consigo o estereótipo do criminoso. Por fim, como disse lá no início, a construção do direito penal moderno se deu por bases contratualistas e liberais, e assim restou até os dias atuais. Ou seja, o direito penal trabalha com um modelo de sociedade que pretende regular, e esse modelo é tido como consensual e harmônico. A partir de estudos críticos, na década de 50, um pensador alemão chamado Ralph Dahrendorf, não sei alemão, não sei como se pronuncia, escreveu um livro chamado As Classes e Seus Conflitos na Sociedade Industrial, que foi traduzido em português e pode ser encontrado em um dos melhores ciclos. E ele aponta para a realidade conflitiva da sociedade, né? Ao contrário da harmonia e do consenso que constituem a base da construção do direito penal moderno, as teorias do conflito apontam para os conflitos das classes na sociedade, para as mudanças sociais constantes, para o papel exercido pela coerção para o exercício do poder. Mas o conflito social só é considerado para o direito penal quando esse conflito origina uma violação a uma norma penal. O que na prática quer dizer que ele trabalha com um modelo social de consenso, onde o conflito é exceção e deve ser tratado pelo direito penal. O direito penal trabalha com um modelo de sociedade no mínimo ingênuo. Em grande parte, é por isso que ele é contraditório, justamente por não reconhecer as contradições da sociedade que ele pretende regular. A título de conclusão, penso que os operadores do direito penal devem se atentar para as contradições da representação concreta do direito penal. Para entender ou explicar o direito penal, é preciso ir além dele mesmo. É preciso compreendê-lo dentro de um sistema aberto para o mundo social, econômico e histórico em constante transformação. O direito penal não se esgota em si mesmo em seu discurso. Por isso, precisamos considerar as contradições do direito penal como forma de desconstruir o seu discurso legitimador. A contradição entre o discurso penal e sua manifestação real deve ser sempre objeto de crítica, porque é a forma de controlar a racionalidade do discurso, pois, em caso contrário, o controle seria de pura racionalidade, uma racionalidade instrumental. É isso. Obrigado, Patrick. Antes de abrir aí para uma rodada de fala, uma rodada de perguntas para quem quiser perguntar para os convidados, queria só relembrar que amanhã a gente continua a Semana do Cárcere, amanhã de manhã às 11 da manhã a gente tem um evento que é a Política de Drogas do Brasil, e às 2 da tarde, como foi passado a lista para as pessoas que quiserem se inscrever, amanhã vai ter o Cine 11 no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente vai passar o filme A Casa dos Mortos. Então, dito isso, queria também dizer que a professora Annelisa Bechara foi convidada para vir aqui também. Ela não pôde vir, infelizmente. A gente agradece a ela por ter se solicitado, com o seu problema, ela não pôde vir. Então agora eu queria abrir para rodar de perguntas. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui na frente, aí eu vou escrevendo. A gente tenta fazer, vamos ver, né? Se tiver muita gente, eu queria fazer um bloco de 3 perguntas, aí eles abarcam. Você acha que é mais fácil? Aí só tem uma pessoa para perguntar. Vocês são as duas perguntas. Então. Boa noite, meu nome é Júlia, eu sou do Movimento Resgate às Casas, grupo político aqui da faculdade, e eu queria dirigir a minha pergunta especialmente para representantes do IBC CRIM, mas todos os outros convidados, por favor, fiquem à vontade para responder também. A senhora mencionou a pesquisa do Gabriel Feltran. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre a pesquisa dele é que ele mostra claramente como a pena ela não fica restrita ao autor, mas ela passa a afetar toda uma série de pessoas ao redor. Então, as casas passam a ser invadidas, tem as ameaças às mães da FEBEM, toda uma série de atos que mostram com clareza que não está combatendo ao ato, como você mencionou a teoria do fato, mas há uma categoria de pessoas que são tidas como parte do mundo do crime. E